Amara nunca quis ser notada. Queria apenas ir à aula, entregar seus trabalhos, formar-se, conseguir um emprego decente e cuidar da avó que a criou com tanto esforço. Mas em ambientes onde o preconceito é disfarçado de brincadeira, o silêncio de alguém como ela se torna o palco para humilhações. Por fora, uma garota comum. Por dentro, um vulcão prestes a explodir. Ela só não sabia que a explosão viria pelas mãos de alguém que ninguém esperava. A Universidade Hudson era conhecida por seus prédios imponentes, professores renomados e alunos que pareciam viver em um mundo à parte, onde roupas de marca, celulares de última geração e sobrenomes influentes determinavam o valor de cada pessoa. Amara sabia disso desde o primeiro dia em que colocou os pés ali. Sentia os olhares, não de todos, mas dos suficientes para fazê-la perceber que para muitos ela era uma intrusa naquele espaço. Mesmo assim, ela resistia. Com seus cadernos organizados, calça, jeans simples, blusa sem estampa e o mesmo tênis há 2 anos, Amara atravessava os corredores todos os dias com a cabeça erguida. Não porque não sentia, mas porque aprendeu a não mostrar. Os comentários começaram discretos. Esse lugar aceita qualquer um agora, né? Imagina a nota que ela tirou para entrar aqui. Deve ter sido ajudada. Será que ela já viu um carro importado de perto? Mas com o tempo, passaram da sutileza para a exposição pública. Principalmente por parte de 3 estudantes do último ano, Chase, Brent e Logan. Filhos de empresários influentes, os 3 se sentiam donos do campus. E pior, estavam sempre cercados de risadas. As piadas deles encontravam eco em quem preferia rir do que questionar. O trio praticava karatê em um dojo de elite no centro de Manhattan. Não perdiam uma oportunidade de exibir seus golpes no pátio da faculdade, derrubando um ao outro para impressionar as alunas. Disciplina e respeito, diziam enquanto se vangloriavam das medalhas. Mas para Amara, eles só conheciam a disciplina do ego. Ela tentou ignorar, tentou mudar o caminho, evitar a lanchonete, chegar mais cedo, sair mais tarde. Mas quanto mais tentava sumir, mais eles encontravam formas de colocá-la no centro. Naquela manhã de quinta-feira, Amara estava sentada na biblioteca, concentrada em um trabalho de economia internacional. Faltavam apenas 2 meses para o fim do semestre. Ela precisava manter a média para continuar com a bolsa. Foi quando ouviu a voz conhecida, alta, debochada. Acho que a nossa querida bolsista está aprendendo a salvar o mundo, galera. Aposto que é um plano infalível para abrir um negócio com menos de $50, porque é o que ela deve ter. Risadas. Muitas. O bibliotecário fingiu não ouvir. Os colegas na mesa ao lado baixaram os olhos. Amara se levantou, pegou seus materiais e saiu sem dizer uma palavra. Mas por dentro algo queimava. Não era raiva, era exaustão. Em casa, a avó notou. "O que aconteceu, minha filha?" perguntou Dona Lucille, servindo o jantar com a calma habitual. "Nada, vó. Só tô cansada", respondeu Amara, forçando um sorriso. Mas Lucille conhecia aquele olhar, o mesmo que via no espelho há 40 anos. O olhar de quem está tentando segurar o próprio mundo com as mãos vazias. Mais tarde, no quarto, Amara desabou. Contou sobre os apelidos, as provocações, as risadas, o dojo, os golpes, o desprezo. Lucille escutou tudo em silêncio. Não interrompeu, não julgou. E quando Amara terminou, ela apenas disse: "Nunca subestime uma mulher ferida, minha neta. Às vezes é no chão que a gente encontra força para levantar de um jeito que ninguém espera." Na manhã seguinte, sem dizer nada, Lucille vestiu uma calça de moletom cinza, um tênis antigo, prendeu o cabelo em um coque e saiu de casa com um papel na mão. O endereço do dojo estava anotado em letras grandes. Era hora de conhecer o lugar onde a arrogância se vestia de kimono. Era uma manhã fria de sexta-feira em Nova York. O trânsito fluía lento pela Lexington Avenue quando Dona Lucille desceu do metrô, caminhando com passos firmes apesar da idade.
Com seu casaco cinza e uma bolsa de lona surrada pendurada no ombro, ela não chamava a atenção. E era exatamente assim que queria estar, invisível. Na porta do dojo, leu o letreiro dourado com atenção. Yamashita Martial Arts. Disciplina, força, respeito. Sorriu de leve. Não pelo slogan, mas porque conhecia bem o quanto certas palavras podiam soar vazias quando não vinham acompanhadas de verdade. Ela entrou. O lugar era moderno, amplo e impecavelmente limpo. Tatames reluzentes, paredes cobertas com fotografias de campeonatos, troféus reluzindo nas prateleiras e uma recepcionista jovem que mal levantou os olhos ao vê-la se aproximar. "Bom dia, posso te ajudar?", disse a moça, ajeitando o celular sobre o balcão. "Posso me inscrever nas aulas como iniciante?", perguntou Lucille, com a voz tranquila. A recepcionista a olhou de cima a baixo. "A senhora nunca treinou antes? Já brinquei um pouco, faz muito tempo, mas quero começar do zero. Faixa branca." Bem, nunca é. É tarde para se exercitar, né?", respondeu com um sorriso forçado. Lucille preencheu o formulário, pagou a primeira mensalidade em dinheiro e recebeu um uniforme novo, branco, dobrado cuidadosamente dentro de uma sacola plástica. Naquela tarde mesmo, ela retornou para a primeira aula. O instrutor principal, Sensei Thomas, era um homem alto, musculoso, de uns 50 anos, cabelos grisalhos bem penteados e um ar autoritário. Quando viu Lucille entrar pela primeira vez no tatame, lançou um olhar rápido e comentou em voz baixa com outro instrutor: "Isso aqui está virando centro comunitário agora?" Os comentários não a atingiram. Lucille fingia atrapalhar-se com o kimono. Errava os movimentos, se curvava demais. Não chamava atenção. Era só mais uma idosa, tentando fazer alongamento e se equilibrar em um ambiente dominado por jovens atléticos. E então, no terceiro dia de treino, o inevitável aconteceu. Os 3 jovens, Chase, Brent e Logan, estavam no dojo, treinando como de costume, exibindo combinações rápidas de chutes e socos com arrogância. Quando viram Lucille do outro lado do tatame, Brent não resistiu. "Olha só, galera. Alguém trouxe a avó pro Dia do Cidadão? Ela vai dar aula de tai chi aqui, é?", debochou Chase. "Se ela subir na minha frente, eu juro que choro", completou Logan, rindo alto. Lucille fingiu não ouvir. Continuou seu aquecimento. Mas o sensei ouviu e nada disse. Durante o treino, ela fez o mínimo. Executava os comandos, fingia desequilíbrio. E mesmo quando alguém errava, ela sorria e pedia desculpas como se fosse culpada. Na cabeça de todos, ela era apenas uma senhora simpática tentando se manter ativa. Mas por dentro, Lucille estava avaliando, analisando os passos, a postura dos instrutores, a formação dos alunos, os pontos fracos do trio de valentões. Cada piada era uma faísca, e ela já tinha lenha suficiente acumulada há anos. Na saída, enquanto guardava seu kimono, aproximou-se do sensei, Thomas com a mesma serenidade de sempre. "Sensei, posso te propor uma coisa?" "Diga, dona Lucille. Quero fazer um desafio." "Que tipo de desafio?" ele respondeu, franzindo a testa. "Quero enfrentar aqueles 3 garotos, juntos. Os 3 contra mim." "Você tá brincando, né?" Lucille encarou firme. "Eles zombam da disciplina do dojo, humilham minha neta na universidade, usam a arte marcial para se sentirem superiores. Quero mostrar que respeito não vem da força." O sensei soltou uma risada baixa, desacreditado. "E o que você quer se vencer?" "Que eles se desculpem, publicamente. Isso é muito inusitado. Só preciso de uma chance. Uma luta oficial. Um dia, uma hora, na frente de todos." Thomas hesitou. Olhou em volta. Aquilo poderia ser até divertido, pensou. "Está bem. Vamos marcar para daqui a uma semana." "Perfeito. E só mais uma coisa, sensei. Diga, não conte a ninguém que aceitei o desafio. E, por favor, mantenha minha faixa branca."
O instrutor balançou a cabeça, confuso. Isso aqui vai dar o que falar. Lucille sorriu, deu meia volta e saiu do dojo com os mesmos passos lentos. Mas por dentro, ela não caminhava. Ela avançava. Naquela noite, ao chegar em casa, encontrou Amara estudando no sofá, fones de ouvido no ouvido e olhar concentrado. Lucille não disse uma palavra, só a observou por um instante. Ela sabia exatamente o que estava fazendo. E sabia que aquela luta não era só por Amara. Era por todas as vezes em que o silêncio foi imposto como única defesa. Na manhã seguinte, Lucille estava de volta ao dojo. Chegou cedo, antes de quase todos. O silêncio do lugar era reconfortante. Ela aproveitou o tempo para se aquecer sozinha no canto do tatame. Respirava fundo, alongava os ombros, girava os punhos. Cada movimento era calculado, controlado, limpo. Não porque queria impressionar, mas porque seu corpo, mesmo com quase 7 décadas de vida, ainda sabia a linguagem da luta. Quando os alunos começaram a chegar, os olhares se repetiram. Alguns disfarçavam, outros riam. Um grupo de meninas cochichava no fundo. Chase, Brent e Logan estavam de volta. Tinham ouvido sobre o desafio da vovó e agora tratavam o caso como uma piada interna. Aposto que ela confundiu karatê com bingo, comentou Chase, estalando os dedos das mãos. Tomara que ela não quebre o quadril tentando chutar alguém, disse Brent, rindo alto. Sério, se essa luta rolar mesmo, eu vou gravar, completou Logan. Vai render muito no TikTok. O sensei Thomas observava tudo, mas se mantinha neutro. Era visível que ele não levava aquilo a sério, mas a promessa de uma aula inusitada parecia entretê-lo. O treino começou. Os alunos se dividiram em pares para os exercícios de deslocamento e defesa. Lucille foi deixada de lado, como se sua presença fosse um incômodo logístico. Dona Lucille, pode praticar os movimentos básicos sozinha por enquanto, tudo bem? Sugeriu um dos assistentes. Ela apenas assentiu com a cabeça e seguiu, firme. Nos dias seguintes, a rotina se repetia. Ela chegava cedo, aquecia sozinha, treinava com determinação, mas sempre isolada. Ninguém se aproximava. Era como se a idade dela fosse contagiosa. Mas o que mais incomodava Lucille não era o desprezo. Era a maneira como o ambiente ecoava o mesmo tipo de olhar que sua neta enfrentava todos os dias na universidade. Julgamento silencioso, sarcasmo educado, indiferença com sorriso no rosto. Mesmo entre aqueles que falavam de honra e respeito, o preconceito encontrava formas de se infiltrar. Em casa, Amara seguia sem saber de nada. Nos últimos dias, a jovem até parecia um pouco mais leve. Havia conseguido entregar um trabalho difícil e o professor elogiou sua dedicação. Mas ela ainda evitava cruzar com os 3 agressores. Aprendera com o tempo a andar por caminhos paralelos. O que por si só já era uma derrota imposta. Na quinta-feira daquela semana, durante um dos treinos, o sensei interrompeu os exercícios e anunciou em voz alta: Pessoal, sábado teremos uma aula especial aqui no dojo, uma demonstração, com a participação da nossa colega Lucille. Aula de pilates? Alguém sussurrou no fundo. Risos. Silêncio. A senhora Lucille propôs um desafio formal. Vai enfrentar 3 adversários ao mesmo tempo. Os que quiserem assistir, venham. Estão todos convidados. O dojo explodiu em cochichos. Chase fingiu surpresa. Ué, é sério mesmo? Isso vai acontecer? Eu achei que ela ia desistir, comentou Brent. Tá bom então. Vai ser uma bela aula de compaixão. Logan deu uma piscada debochada. Lucille ficou de pé. Olhou para os 3. Falou com calma, mas com firmeza. Não se preocupem, meninos. Eu sei perder com dignidade. A dúvida é, e vocês? O silêncio caiu por um segundo. Depois, mais risadas. Mas ali, naquele instante, alguém no fundo do dojo, um aluno novo, calado, observador, percebeu algo no olhar de Lucille.
algo que não combinava com medo. No dia seguinte, o assunto já circulava por todo canto. Alunos mais antigos queriam ver com os próprios olhos. Alguns esperavam um espetáculo cômico, outros um constrangimento. Mas havia uma tensão no ar que ninguém conseguia explicar. Sábado, às 10 da manhã, o dojo ficaria aberto para os convidados. O sensei permitiria que amigos e familiares assistissem. E sem que Lucille soubesse, um dos alunos enviou uma mensagem para Amara, disfarçando o conteúdo. Vai ter uma apresentação surpresa no dojo amanhã. Acho que você vai gostar. 10 horas em ponto. Amara leu a mensagem com curiosidade, mas não entendeu o motivo. Achou que seria alguma apresentação cultural. Mesmo assim, decidiu ir. No sábado, o dojo amanheceu cheio. Gente em pé nos cantos, celulares a postos, expectativa no ar. Lucille entrou com a mesma serenidade de sempre, usando o uniforme branco impecável, a faixa branca amarrada com precisão. Caminhou até o centro do tatame. Curvou-se. Silêncio. Os 3 rapazes se alinharam na lateral oposta, sorridentes, confiança transbordando. O sensei anunciou a luta de forma protocolar, e de repente uma figura entrou discretamente pela porta lateral. Era a Amara. Ela parou ao ver o que acontecia. A avó no meio do tatame, o trio de valentões diante dela, e a plateia atenta. Seu coração disparou. O que está acontecendo aqui? E ali, naquele instante, ela entendeu que a história estava prestes a mudar. A tensão no dojo era quase palpável. Amara permanecia de pé perto da entrada, paralisada. Seus olhos saltavam entre a avó em posição de guarda no centro do tatame e os 3 rapazes do outro lado, sorridentes, zombeteiros, cheios de uma confiança quase infantil. Ela não entendia. Como Lucille estava ali? O que ela estava fazendo no dojo? O que exatamente estava prestes a acontecer? Vó, ela murmurou, mas ninguém ouviu. A plateia estava em silêncio absoluto. O sensei, vestido com seu uniforme cerimonial, andou até o centro do tatame e fez o anúncio oficial. Esta é uma luta simbólica, um desafio voluntário feito por uma aluna contra 3 praticantes intermediários. Ela quer apanhar com estilo, cochichou Brent sem se conter. Lucille curvou-se com respeito. Os 3 rapazes, por pura arrogância, apenas inclinaram a cabeça de forma displicente. Lembrem-se, controle, técnica e respeito, disse o sensei, sem nem perceber o quão irônico aquilo soava naquele contexto. O silêncio foi rompido apenas pelo som das palmas de abertura. A luta estava oficialmente autorizada a começar. Lucille manteve-se imóvel, os braços levemente curvados, os pés firmes, o corpo apontando para Chase, que parecia ser o primeiro a querer brilhar na frente da plateia. Ele avançou com um golpe direto, claramente mais preocupado em fazer graça do que acertar algo sério. Mas num piscar de olhos, Lucille desviou com um passo lateral e empurrou seu punho com precisão, desequilibrando-o. Chase tropeçou, tentou se recuperar e girou no ar, mas caiu de lado no tatame. Um murmúrio percorreu a plateia. "O quê?" sussurrou Brent, confuso. "Não se distrai." "Seu bobo!" disse Logan, tentando manter o clima de piada. Mas ele já estava inquieto. Brent e Logan se entreolharam e decidiram atacar juntos. Brent foi por cima, Logan por baixo, como ensaiaram dezenas de vezes. O plano era simples: cercar, desequilibrar, derrubar. Mas Lucille se moveu como se enxergasse tudo em câmera lenta. Com um giro seco, desviou do golpe de Brent, usou a força do movimento contra ele e o projetou no tatame com um estrondo abafado. Logan avançou por trás, mas ela girou o quadril, abaixou-se num movimento rápido e aplicou uma rasteira limpa. Logan caiu de costas, estatelado. Agora não havia mais risadas. A plateia estava muda. O sensei, de braços cruzados, abriu levemente a boca, surpreso. Alunos começaram a se olhar, murmurando, e Amara
Ela estava completamente estática, não acreditava no que via. A mulher que preparava sopa toda noite, que costurava seus botões, que tinha dores nas costas e andava devagar, estava ali, de pé, diante de 3 jovens fortes e treinados, derrotando cada um com a elegância de quem carrega décadas de domínio técnico. Lucille parou no centro do tatame. Respirava com calma. Nenhuma gota de suor. Nenhum sinal de cansaço. Os 3 rapazes, envergonhados, voltaram a se levantar. Chase, agora sério, sussurrou para os outros. A gente subestimou essa mulher. Não, respondeu Logan, arfando. A gente não entendeu nada. Brent ainda tremia. Pela primeira vez, o medo não era de perder a luta. Era de perder o respeito dos outros. A luta foi interrompida ali. Não precisava continuar. O dojo havia entendido. O público havia entendido. Até os próprios agressores estavam começando a entender. O sensei se aproximou, com um olhar diferente. Pela primeira vez, ele falava com respeito. Dona Lucille. Quem é a senhora, afinal? Lucille apenas sorriu. Uma mulher cansada de ver a arrogância passar por cima dos humildes. E que decidiu lembrar a vocês o que significa respeito. Um silêncio pesado desceu sobre todos, mas o momento mais impactante ainda estava por vir. Amara atravessou o tatame, os olhos marejados, o rosto em choque. Parou diante da avó. Vó, por que você nunca me contou? Lucille pousou a mão em seu ombro. Porque às vezes, minha filha, a gente precisa esperar o momento certo, e esse era o seu. Amara não segurou as lágrimas. O dojo inteiro observava. Os 3 rapazes estavam ali, humilhados, vencidos não pela força, mas pela habilidade, pelo tempo e pela experiência de quem já foi invisível por tempo demais. Lucille deu um passo à frente e disse, sem elevar a voz, eu fiz esse desafio por uma razão, não para machucar ninguém, mas para ensinar. Vocês zombaram da minha neta. Vocês fizeram ela sentir vergonha de quem ela é. E isso tem um preço. Ela olhou diretamente para Chase, Brent e Logan. Quero que digam a ela o que não foram capazes de dizer todos esses meses. O sensei, agora visivelmente tocado, assentiu. Vamos, rapazes, façam o que precisa ser feito. Os 3 hesitaram, mas sabiam que não tinham outra escolha. Chase foi o primeiro. Amara, a gente passou do limite. Desculpa. Brent baixou os olhos. Eu fui um idiota. Eu ri do que não entendi. Sinto muito. Logan completou com a voz trêmula. A gente foi babaca. E você merecia respeito desde o começo. Amara chorava, mas não de tristeza. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia livre. Lucille curvou-se mais uma vez diante da neta. Não como lutadora, mas como avó e como mulher que transformou a dor em dignidade. Aquela manhã de sábado seria lembrada por muito tempo dentro do dojo Yamashita e talvez até fora dele. Depois do pedido de desculpas feito por Chase, Brent e Logan diante de todos, a atmosfera dentro do espaço havia mudado. O que antes era um ambiente de espetáculo, risadas e expectativas por um suposto show cômico, agora estava carregado de respeito silencioso, surpresa genuína e um sentimento coletivo de ter presenciado algo raro. Lucille permanecia de pé no centro do tatame. Não sorria. Também não parecia vitoriosa, no sentido vaidoso da palavra. Ela simplesmente estava ali, inteira, e pela primeira vez, todos no ambiente a enxergavam de verdade. O sensei Thomas respirava fundo, de braços cruzados, com uma expressão que misturava vergonha, orgulho e introspecção. Ele não havia apenas subestimado Lucille. Havia permitido que o dojo se tornasse palco para atitudes que contrariavam tudo o que o karatê deveria representar. Ele caminhou até o centro do tatame. Me permita dizer algo, disse, olhando para Lucille. Ela assentiu. Eu ensino karatê há quase 30 anos. E hoje foi uma das maiores lições que eu já recebi.
Fez uma pausa antes de virar-se para os alunos. O que aconteceu aqui não foi apenas uma demonstração de habilidade. Foi uma demonstração de valores, de coragem, de integridade. Alguns dos presentes aplaudiram. Outros permaneciam em silêncio, ainda processando o que haviam testemunhado. Amara, agora ao lado da avó, sentia um turbilhão dentro de si. Era como se, pela primeira vez na vida, ela estivesse segura. Não por estar protegida por alguém mais forte, mas por ver que até os mais fortes têm muito a aprender com quem caminha em silêncio. Um grupo de alunas se aproximou dela. Amara, a gente queria te pedir desculpas também. A gente viu o que acontecia, mas ficou calada. Você é incrível. Sua avó é incrível, disse outra, com lágrimas nos olhos. Amara abraçou a avó com força. Vó, como você conseguiu? Lucille sorriu, encostando a testa na da neta. Quando eu era jovem, disseram que eu não podia entrar num torneio porque não combinava com o perfil. Disseram isso? Muitas vezes. Por isso eu nunca mais usei um kimono. Até hoje. Amara respirou fundo. E mesmo assim, você voltou. Por mim, por você e por todas que ainda vão ouvir que não são boas o suficiente. Do outro lado da sala, Chase, Brent e Logan se afastaram em silêncio. Os três estavam abalados, mas algo em seus rostos mostrava que aquela humilhação talvez tivesse gerado o único tipo de mudança que realmente transforma, a que vem da vergonha legítima e da consciência tardia. O sensei fez um sinal para os instrutores e chamou todos os alunos para uma roda. Era tradição no dojo, mas aquela roda teria um significado completamente diferente. A arte marcial não é sobre quem derruba mais, é sobre quem se levanta com mais sabedoria. E hoje, quem nos ensinou isso foi uma senhora que teve todas as razões para desistir e escolheu resistir. Todos bateram palmas. Lucille curvou-se respeitosamente diante do grupo e, antes de sair do tatame, deixou suas palavras finais. Aprendam uma coisa. A força grita, mas o respeito fala baixo e marca para sempre. Ao saírem do dojo, Amara e Lucille foram abordadas por alunos, pais e até mesmo professores que estavam entre os convidados. Alguns queriam apenas agradecer, outros pediram desculpas por nunca terem enxergado além da aparência. Muitos tiraram fotos, pediram conselhos ou apenas olharam com admiração silenciosa. O vídeo da luta, apesar de ter sido gravado por alguns celulares, nunca viralizou da forma como os rapazes esperavam. Porque naquele ambiente todos sabiam. Não era entretenimento, era justiça. Dias depois, Lucille recusou o convite para se tornar instrutora honorária do dojo. Já cumpri meu papel ali. Agora é com eles, disse a neta sorrindo enquanto mexia o arroz no fogão. Amara, por sua vez, ganhou uma bolsa de mérito total para concluir o curso. Um dos professores do departamento que estivera presente no dojo escreveu uma carta recomendando que ela fosse tutora de calouros. Você tem o que falta na maioria aqui, ele disse. Força de espírito, ela aceitou. E voltou a andar pelos corredores da universidade com a postura de quem não devia nada a ninguém. Mas, acima de tudo, com a certeza de que mesmo quando o mundo insiste em nos empurrar para o canto, sempre há um momento certo para ocupar o centro. E quando esse momento chega, a luta não é só contra o adversário, é contra o silêncio. Na segunda-feira seguinte ao desafio no dojo, uma atmosfera diferente pairava no campus da Universidade Hudson. Amara, pela primeira vez em muito tempo, caminhava entre os prédios da faculdade com passos firmes e expressão serena. Não era arrogância, era liberdade. A liberdade de quem, após tantos olhares de desprezo, finalmente era olhada com respeito. As pessoas pareciam notar algo diferente. Aquela garota que antes era invisível, agora era cumprimentada por alunos, chamada pelo nome por professores e observada com curiosidade, não por ser a bolsista do Brooklyn, mas por ser a neta de Lucille Freeman, a idosa
que derrotou 3 faixas intermediárias e desmoronou, com um golpe de cada vez, os muros invisíveis da arrogância. Um dos professores do curso de Ciências Sociais, o professor Klein, um homem severo e geralmente distante, abordou Amara no corredor, algo que jamais havia feito antes. Senhorita Freeman, eu estava no dojo no sábado. O senhor estava lá? Ela respondeu, surpresa. Estava, e quero lhe dizer que sua avó me deu uma aula, não de karatê, de humanidade. Ele fez uma breve pausa e completou. Precisamos de mais Freeman nesta universidade. Espero que esteja pronta para ser uma delas. Naquela mesma tarde, enquanto Amara voltava para casa, encontrou Lucille sentada no quintal, tomando chá e lendo um livro antigo de filosofia oriental. Ela se aproximou, sentando-se aos pés da cadeira. Vó, tem uma coisa que eu preciso saber. Lucille fechou o livro com calma. Pode perguntar. Você já foi campeã, não é? Lucille sorriu, mas não respondeu de imediato. Em vez disso, se levantou, caminhou até um armário antigo no corredor e voltou com uma caixa de madeira. Entregou à neta, que a abriu com cuidado. Lá dentro havia um antigo diploma amarelado com letras japonesas e carimbo internacional da Federação de Karatê de Nova York. Abaixo, uma foto em preto e branco. Lucille, muito jovem, sorridente, com uma faixa preta na cintura e um troféu nas mãos. Eu era boa, muito boa, disse ela com humildade, mas o mundo não estava pronto para aceitar uma campeã como eu. Você ganhou algum torneio grande? Perguntou Amara, emocionada. Vários, mas sempre fora do palco principal. Me punham para lutar nos bastidores dos campeonatos. Diziam que era por questão de organização, mas no fundo era por não quererem me ver vencer em público. Amara fechou a caixa devagar, engolindo em seco. Por que você nunca contou isso para ninguém? Lucille olhou para o céu por um instante. Porque não quis que minha história fosse lembrada pela dor. Quis que você criasse a sua com dignidade. Mas agora era hora da dor se transformar em exemplo. Nos dias que se seguiram, Lucille começou a receber ligações. O sensei Thomas ligou para agradecer de novo e insistiu para que ela voltasse ao dojo como consultora. Jornais locais começaram a comentar o ocorrido com títulos discretos. Idosa surpreende jovens em luta simbólica e ensina lição de respeito. Ex-campeã reaparece após décadas e emociona plateia em dojo de Manhattan. Mas Lucille recusava entrevistas. Eu não quero holofotes. Só quero que aquilo sirva para mudar a forma como essas pessoas olham para os outros. Ela também passou a ser procurada por mães do bairro. Muitas delas com filhos tímidos, vítimas de exclusão, meninas sonhadoras, garotos inseguros. Queriam saber se Lucille podia treinar suas crianças, ensinar não só defesa pessoal, mas caráter, autoconfiança. Foi Amara quem teve a ideia. E se a gente usasse aquele salão vazio da igreja no fim da rua? E assim nasceu o projeto Respeito Invisível. Lucille, agora voluntária, passou a dar aulas semanais para jovens da comunidade, muitos deles em situação de vulnerabilidade. Aqui, todo mundo começa com o mesmo valor, faixa preta ou não, dizia ela nas primeiras aulas. No dojo Yamashita, as mudanças também foram sentidas. Os 3 rapazes continuaram a treinar, mas agora sentavam-se no chão como os outros, escutando. Não faziam mais piadas, não interrompiam. E, por vezes, observavam os novatos com um olhar que antes não existia. Empatia. Chase procurou Amara num dos corredores da universidade. Olha, eu sei que pedir desculpa uma vez não apaga o que eu fiz, mas se um dia você quiser me ensinar alguma coisa, estou disposto a ouvir. Ela o olhou de cima a baixo e respondeu apenas: aprender a ouvir já é um bom começo. Lucille nunca voltou aos campeonatos, nunca mais calçou as luvas oficiais, mas toda terça-feira, às 7 da noite, abria o portão do salão da igreja e estendia os tatames com calma.
Amarrava sua faixa branca com orgulho e ensinava, não golpes, mas coragem. Na parede da sala, um cartaz escrito à mão dizia: "A verdadeira faixa preta não está na cintura, está na alma." E toda vez que Amara olhava para aquela frase, lembrava-se da luta, do momento em que o mundo parou para ouvir o silêncio de uma mulher que ninguém esperava nada, e que justamente por isso ensinou tudo. Os dias que seguiram a luta foram para Chase, Brent e Logan um exercício de desconforto, não pelo que ouviram dos outros, embora os comentários fossem muitos, mas pelo que passaram a ouvir dentro de si mesmos. Eles não estavam acostumados com o silêncio. Aquele tipo de silêncio que toma conta quando o orgulho é ferido e você começa a ver, em câmera lenta, a própria arrogância espelhada no olhar dos outros. Na universidade, as coisas mudaram rapidamente. Alguns colegas começaram a tratá-los com indiferença, outros com sarcasmo disfarçado. "E aí, quando é a revanche? Tô pensando em colocar minha avó para treinar com vocês." Mas o que mais doía era o olhar de quem antes os admirava e agora desviava os olhos. A aura de superioridade que construíram ao longo dos semestres, com piadas afiadas, exibições de golpes e presença em festas exclusivas, se desfez em minutos diante de uma idosa que sequer precisou gritar para mostrar sua força. No dojo, a mudança era ainda mais visível. O sensei os tratava com rigidez e silêncio, não os expôs, não os puniu, mas a cada treino os fazia repetir fundamentos básicos de respeito e autocontrole. Não os deixava conduzir demonstrações, nem participar de rodas de conversa com novatos. "Vocês agora vão aprender pelo caminho longo", disse em uma das aulas. O mesmo caminho que Lucille percorreu por uma vida inteira sem reclamar. Certa tarde, após o treino, Chase ficou sentado no vestiário por mais de meia hora, imóvel. Tinha nas mãos o celular, onde assistia em silêncio ao vídeo da luta. Não para rir, não para lembrar, mas para entender. Cada movimento de Lucille era limpo. Cada gesto era firme, mas nunca agressivo. Ela havia vencido com dignidade. E isso era algo que ele nunca havia sentido ao ganhar nada. No mesmo dia, ele procurou Logan e Brent. "A gente precisa fazer mais do que só aquele pedido de desculpas no tatame." "Você tá falando sério?" perguntou Brent, ainda desconfortável com o assunto. Tô falando porque pela primeira vez eu vi alguém me vencer e me ensinar ao mesmo tempo." "O que você quer fazer? Mandar flores?" ironizou Logan. "Não, quero ir até a casa da Amara, falar com ela, com a avó dela também, pessoalmente." Os dois hesitaram, mas concordaram. No sábado seguinte, por volta das 10 da manhã, um carro preto parou discretamente na frente da casa de Lucille, no Brooklyn. Amara, que varria a calçada, parou ao vê-los. Ficou em pé, com a vassoura ainda nas mãos. Os três desceram do carro. Estavam diferentes. Roupas simples, nenhum celular à mostra, nenhuma piada. "Oi, Amara", disse Chase. "Vocês perderam alguma coisa?" Ela perguntou com frieza. "A gente perdeu muito e queria tentar recuperar um pouco. Não sei se dá. Por isso estamos aqui. Porque se der, a gente quer começar pelo começo, de verdade." Amara os olhou por um instante. Ela tá em casa. Abriu o portão e pela primeira vez os três pisaram naquele quintal com um peso novo nas costas, o peso da culpa. Lucille os recebeu sentada, tomando chá como sempre. "Vieram praticar outro combate?" ela disse com um meio sorriso. "Não, senhora", respondeu Logan. "A gente veio pedir desculpas. De verdade. Já pediram uma vez, mas não foi o suficiente. Aquilo foi por pressão." "E agora?" Chase se adiantou. "Agora é por arrependimento." "E vergonha", completou Brent. Lucille os observou com um olhar calmo, mas firme. "Vocês são jovens. Vão errar muito ainda. Isso não é desculpa. É realidade. Mas a questão não é o erro.
É o que vocês fazem com ele depois. Eles ficaram em silêncio. Quando vocês riram da minha neta, não foi só de uma menina humilde. Foi de todas as meninas que vieram antes dela e que nunca tiveram espaço. Vocês riram do silêncio, da luta escondida, da dor que ninguém vê. Mais silêncio. Mas se estão aqui, já é um começo. Lucille se levantou devagar, os olhos marejados, mas sem perder a postura. Quero que cada um de vocês diga uma coisa que aprendeu com essa experiência. Chase respirou fundo. Que força não é sobre derrubar, é sobre levantar os outros. Brent completou. Que vergonha só ensina quando a gente para de tentar fugir dela. E Logan, com a voz mais baixa. Que respeito não é sobre medo, é sobre escuta. Muito bem, disse Lucille. Agora podem ir. Não precisam se preocupar em provar mais nada. Só vivam diferente do que viveram até aqui. Eles se curvaram levemente com sinceridade, saíram sem pressa. E pela primeira vez deixaram de ser meninos grandes para se tornarem homens humildes. Naquela noite, Amara e Lucille prepararam o jantar juntas. Enquanto cortava legumes, Amara olhou para a avó com ternura. Você não só venceu a luta, vó. Você mudou 3 vidas. Lucille mexia a panela devagar. A gente não muda ninguém, minha filha. A gente só acende uma luz e espera que eles queiram sair da escuridão. O tempo passou. Não muito. O suficiente para que os efeitos daquela manhã no dojo deixassem de ser apenas lembranças e se tornassem transformação real. O nome de Lucille Freeman não estampava manchetes, não virava hashtags, nem era alvo de homenagens públicas, mas nas redondezas do Brooklyn, nos corredores da Universidade Hudson, nos tatames do Yamashita e nos corações daqueles que testemunharam o que ela fez. Lucille era um símbolo, não de força bruta, mas de força silenciosa, daquela que se constrói ao longo dos anos com dignidade e explode no momento certo como uma verdade inegável. O projeto Respeito Invisível, que Lucille criou com Amara, já reunia quase 20 crianças em suas aulas semanais. Era tudo simples. Tatames doados, uniformes reaproveitados, um galpão reformado pela própria comunidade. Mas ali, cada criança que amarrava sua faixa branca fazia isso com mais que orgulho. Fazia com gratidão. Entre os alunos, havia uma garotinha tímida chamada Simone, que nunca falava durante os treinos, mas seguia os movimentos de Lucille com uma precisão quase hipnótica. Professora, ela disse um dia, ao final da aula, diga, querida, a senhora acha que eu posso ser campeã também, mesmo sendo baixinha? Lucille sorriu, agachando-se até ficar da altura dela. Você não precisa ser campeã do mundo, você só precisa ser campeã de si mesma. E nisso, eu já acho que você está ganhando. Na universidade, Amara passou a ser uma referência silenciosa. Não por gritar ou confrontar, mas porque sua presença agora carregava uma história. Uma cicatriz curada com dignidade. Alunos vinham até ela com perguntas, pedidos de ajuda, até desabafos. E ela sempre dizia, eu aprendi com uma mulher que a gente não precisa responder tudo com a boca. Às vezes, o silêncio tem mais força que 1000 argumentos. Chase, Brent e Logan nunca mais voltaram a ser os mesmos. Ainda estavam na faculdade, ainda treinavam no dojo, mas agora abaixavam a cabeça nas rodas de conversa e escutavam. E mais importante, passaram a corrigir discretamente outros colegas que tentavam seguir os mesmos passos errados de antes. Cuidado com a arrogância. Ela parece vitória, mas só ensina depois que te derruba, Chase disse a um novato uma vez, com um olhar firme. Numa tarde qualquer, Amara chegou em casa com um envelope nas mãos. Era uma carta de aceitação para um programa de intercâmbio social. Um projeto que reunia jovens líderes de comunidades do mundo inteiro. Ela havia sido indicada por um professor e aceita. Quando contou à avó, esperava gritos, festa, emoção. Mas Lucille apenas sorriu, abriu os braços e a abraçou.
Eu sempre soube que você iria mais longe do que qualquer faixa preta. E você, vó? Eu? Você vai ser lembrada por muito mais do que imagina. Na última aula do semestre no Dojo Yamashita, o sensei Thomas reuniu todos os alunos e instrutores. No centro do tatame, colocou uma faixa preta dobrada sobre um pequeno pedestal. Essa faixa é simbólica, disse ele. Ela representa o tipo de força que a maioria aqui ainda precisa entender. Apontou para o mural novo instalado naquela semana. Nele, uma foto em preto e branco de Lucille, com os dizeres: humildade é a verdadeira arte da luta. Na volta para casa, Lucille caminhava com Amara pelas ruas tranquilas do bairro. Vó, quando você percebeu que estava pronta para enfrentar os três? Lucille pensou por um segundo. Depois respondeu: no dia em que entendi que eles não eram o inimigo. Não, não. O inimigo era o silêncio que a gente aprende a aceitar como normal. E é por isso que essa história não é sobre karatê. Não é sobre revanche. É sobre dignidade. Sobre não aceitar menos do que o respeito. Sobre lembrar que às vezes quem parece frágil é quem carrega a força que muda tudo. Então me diga, você conhece alguém que também carrega uma força invisível dentro de si? Conte nos comentários. Sua história pode inspirar outros. E, se essa história tocou seu coração, inscreva-se no canal para não perder as próximas. Aqui, a justiça sempre encontra um caminho.